O Flamengo está interessado em Caio Jorge. Paga mais de 33 milhões pelo jogador para ter um ataque super poderoso em 2026. Mas a grande questão que pouca gente está falando é: onde vai jogar Caio Jorge? Quem vai sair para Caio Jorge entrar? Isso é até mais complexo do que você pode imaginar, até porque o Flamengo tem um camisa 9. Pedro ostenta essa camisa 9 e é o centroavante do Flamengo. E se a gente parar para pensar, isso pode remeter a outras épocas do rubro-negro em que dois centroavantes tiveram que jogar juntos. Aconteceu com Dorival Júnior, que foi o único que fez Gabigol e Pedro jogarem lado a lado. Gabigol era o 9, o Pedro estava pedindo passagem em 2022 e aí Dorival encontrou uma maneira de jogar com os dois atacantes. Com isso, quem se sacrificou foi o Gabigol. Todo mundo sabe que o Caio Jorge quer jogar no Flamengo e esse movimento de vir para o Flamengo tem a ver também com seleção brasileira. Ele acha que no Flamengo, disputando as principais competições com um time de alto nível, ele vai ter mais oportunidades para mostrar o seu futebol para Carlo Ancelotti. Um raciocínio até lógico, mas jogando de repente fora da sua posição. E aí fica o questionamento: será que não era melhor para o Caio Jorge seguir no Cruzeiro, onde ele é o 9, intocável, inclusive botando o Gabigol no banco, do que vir para um Flamengo onde talvez ele tenha que se adaptar a uma nova função? Se a gente voltar no tempo e entender a carreira do Caio Jorge, a gente vai ver que em 90% do tempo ele jogou sim como centroavante. Tudo bem, ele tem 1,82 m, não é aquele centroavante paradão, que depende de bola aérea o tempo inteiro, como alguns camisas 9 mais antigos da década de 90. Não é o perfil dele, a gente sabe disso. Porém, Caio Jorge vem aí de temporadas em que ele era sim a referência ofensiva. Se a gente pegar a principal temporada dele com o Santos em 2020, treinado pelo Cuca, o esquema tático era montado para o centroavante Caio Jorge. Você tinha Marinho de um lado e Soteldo do outro. Extremos jogando pelos lados do campo, com velocidade para a finalização do camisa 9. Isso aconteceu na carreira do Caio Jorge também em 2021. O Santos teve 3 técnicos durante esse período. Roland, teve também Fernando Diniz e terminou com Fábio Carille. Estilos completamente diferentes taticamente falando. Carille, prezando o sistema defensivo, jogando por uma bola com o centroavante agudo lá na frente, caso do Caio Jorge. E Fernando Diniz, tendo mais posse de bola, criatividade, um time trocando mais passes e achando o seu centroavante. Diniz fez muito sucesso assim com o Germancano, por exemplo, no Fluminense. Em todos esses ambientes, Caio Jorge era o 9. Nesse time de Fernando Diniz, por exemplo, ele jogava com Marcos Leonardo, que é um camisa 9 também, mas também muito móvel. Talvez aí esteja um pouquinho de semelhança com o que o Caio Jorge possa fazer nesse elenco do Flamengo. Tem outro ponto importante. A temporada de 2025 de Arrascaeta é impressionante. Talvez a melhor, talvez não, a melhor temporada dele com a camisa rubro-negra, mas com liberdade para pisar na área, para poder chegar no gol, tanto é que ele marca muitos gols. Vale a gente ressaltar que em algum momento dessa temporada passada de 25, alguns torcedores do Flamengo questionaram, você vai lembrar disso, se Arrascaeta e Pedro podiam jogar juntos. Sim, aconteceu esse debate, principalmente naquela época em que o Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique, onde a questão física, a questão de recomposição foi muito questionada no nível de enfrentamento contra time europeu. Tudo bem, o Flamengo não joga contra o europeu toda hora, mas jogou na última temporada pelo menos 3 vezes. Jogou com o Chelsea, venceu, jogou com o Bayern, perdeu, e jogou com o Paris Saint-Germain e perdeu nos pênaltis. A questão é, com o Caio Jorge no Flamengo, é possível jogar com Caio Jorge, Pedro e Arrascaeta? O debate fica mais amplo. Tem treinador da antiga que fala, e eu gosto dessa fala, que jogador bom tem que jogar, não importa, é problema do técnico resolver. No entanto, Felipe Luiz vai ter que se desapegar de certos conceitos de jogo caso o Caio Jorge venha para o Flamengo. Porque o Flamengo hoje funciona com extremos, e extremos que recompõem. Samuel Lino recompõe, Cebolinha recompõe, Luiz Araújo recompõe, Gonzalo Plata recompõe. Todos eles fazem a recomposição. Será que Caio Jorge vai ser esse cara de fazer uma recomposição? Porque o Pedro não vai ser, está muito claro. Fisicamente o Pedro não aguenta correr atrás de lateral, correr atrás de ponta adversário. O Caio Jorge tem um físico de aguentar mais.
Só que aí volta o debate do início desse vídeo. Caio Jorge vai sacrificar o seu jeito de jogar, já que ele está pensando tanto em seleção brasileira? O torcedor do Flamengo deve estar falando agora, pô, deixa o cara vir, para de ser mala. Não fica questionando isso. Mas jogar onde ele está acostumado, fazendo muitos gols como o Cruzeiro, parece que deixa ele mais próximo da posição confortável em que ele está para chegar à seleção brasileira. Mas o desejo pessoal de jogar no Flamengo está pesando. Jogar com craques do lado, não que o Cruzeiro não tenha grandes jogadores, também pesa. Você vê, Leonardo Jardim não quis apostar num esquema com Gabigol, Caio Jorge e Matheus Pereira. Ele não quis. Matheus Pereira se assemelha taticamente, não estou dizendo que é igual, mas ele se assemelha taticamente ao Arrascaeta. É um 10 clássico, pisa na área, tem a mobilidade ali no meio de campo, é um jogador mais cerebral. Ele não quis investir nesse estilo de jogo com o Gabigol. Ele entendeu que o time do Cruzeiro não andaria, não funcionaria dessa maneira. Será que o Felipe vai entender, vai encontrar? Volto a dizer, só Dorival Júnior conseguiu no Flamengo fazer com que Gabigol e Pedro jogassem juntos. E muito por um sacrifício do Gabigol de voltar, de cair para o lado, de vir buscar a bola aqui atrás, mais como um construtor do que como um finalizador. Deu certo naquela época, até o momento em que o Gabigol falou, não quero mais, eu quero ser o camisa 9. No Cruzeiro, o Gabigol também bateu o pé e falou, eu quero jogar de 9. E o Leonardo Jardim falou, beleza, então você é reserva do Caio Jorge. E foi isso que aconteceu. Se a gente voltar ainda mais na carreira do Caio Jorge e relembrar as passagens pelo futebol do exterior, Caio Jorge foi contratado pela Juventus, da Itália. Teve uma lesão gravíssima que afetou essa passagem. Assim que ele chega ao clube italiano, ele tem uma lesão, fica fora praticamente uma temporada inteira e não consegue mostrar o seu futebol. Quando ele retorna dessa lesão, ele já é reserva do Vlahovic, que é um 9 clássico. Ou seja, lá na Itália também se enxergava Caio Jorge apenas como um 9, um jogador de finalização, de área. E olha que a Itália pede jogadores mais altos, 9 mais clássicos, ainda assim Caio Jorge não teve espaço pelo lado de campo. No Frosinone, que foi o time para o qual ele foi emprestado da Juventus, para esse time que era um time de menor expressão na Itália, ele passou a ter um pouquinho mais de espaço. Só que lá ele ficava mais no banco do que no time titular, porque existia também um camisa 9, o marroquino Walid Khedira, que era o 9 clássico. No Frosinone, o Caio Jorge até fez mais, talvez tenha sido o clube onde ele fez mais a função de segundo atacante. Mas a gente está falando de um clube de médio para baixo escalão do futebol italiano. No Flamengo é outro holofote, é outra propensão do que pode acontecer em relação à temporada. O Frosinone ele estava ali buscando um espaço para retornar ao futebol. Agora não. Agora o Caio Jorge chega ao Flamengo com o status de artilheiro do Campeonato Brasileiro, o cara do Cruzeiro. E aí fica para reflexão no fim desse vídeo. O que vocês fariam se fosse o Caio Jorge? A comodidade de ser o cara, de ser o intocável, o titular absoluto, o que joga na posição de origem, ou vocês fariam um movimento que parece que pode acontecer, de ir para um Flamengo para se adaptar a um novo jeito de jogar? E outra reflexão, Felipe Luiz tem valências, consegue fazer o time jogar de uma maneira diferente? O Flamengo vai ter que mudar o seu esquema de extremos de 3 atacantes, né, digamos assim, que é o 4-2-3-1, vai ter que mudar para um 4-4-2 para acontecer Caio Jorge e Pedro. Ou o Caio Jorge se adapta jogando como extremo, que eu acho que talvez não vá acontecer. E o quanto isso impacta na vida do uruguaio Arrascaeta. Eu não mexeria no Arrascaeta, deixaria o Arrascaeta na função que ele gosta. Meu amigo, fica aí, você arrebentou em 25, feliz 2026 e joga onde você quiser. Mas a chegada do Caio Jorge vai dar obrigações um pouco mais, por exemplo, defensivas ao Arrascaeta, de recomposição, lógico. O quanto isso impacta também nos pontas. A gente espera muito de Samuel Lino para 2026, com pré-temporada feita completa. Será que Samuel Lino vai ter que também recompor mais, porque o Caio Jorge vai jogar pelo lado? São muitas questões, mas você pode deixar aqui no seu comentário a sua opinião. O Caio Jorge está acertando em vir para o Flamengo? O Flamengo está fazendo bem de pagar 30 milhões de dólares pelo jogador?
Ou não precisava? Ou ele vem para ser reserva? Com esse valor, o Caio Jorge vem para ser reserva no Flamengo? Praticamente impossível. Chega para jogar. E aí, Felipe Luiz, botar todo mundo nesse time com 11 coletes só para titular vai ser um belo problema para você resolver em 2026. Feliz ano novo.